Paz na diversidade, né? Todo mundo não quer saber de guerra, todo mundo não quer saber de tragédias, né? Desavença entre nações, entre pessoas, entre famílias, mas nunca tivemos um momento mais crítico do que nós estamos vivendo atualmente. Nós estamos vivendo em momentos de guerra. Nem tanto a guerra de, de fuzis, de bombas nucleares, não só isso existe, mas em alguns lugares. Mas a maior guerra que nós estamos vivendo e presenciando é a guerra ideológica. É aquela guerra em que você se encontra em qualquer lugar onde você esteja. Em qualquer momento, em qualquer circunstância, ao seu redor, dentro da família, entre os amigos, entre os companheiros, você vive em um constante conflito de guerra. Essa guerra ideológica é uma guerra sem armas, sem grandes proporções de tiroteios, mas vivemos numa guerra ideológica que é muito pior. Se a gente for analisar, é muito pior. Porque você entra em conflito constantemente. Ideologia, filosofia, tem afrontado cada um de nós constantemente. Guerra política, partidária, guerras religiosas, guerras esportivas. Sempre estamos em guerras. O que nós devemos aprender em meio a essa turbulência de guerras é você conseguir viver em paz em meio a todo esse tiroteio, ideologicamente falando, ao seu redor. Como que a gente pode viver em paz em meio às controvérsias? Uma das armas neutralizantes para a gente usar nesses momentos de guerras ideológicas é o silêncio, o respeito. Porque aí para-se todo o vento de problemas, de confrontos. É só manter o respeito. As pessoas ficam procurando guerras políticas, ficam procurando guerras religiosas. E interessante que essas guerras religiosas são as mais sangrentas, porque divide pai e filho, marido e mulher, seres humanos de raças diferentes são divididos e subdivididos. Por isso que é um problema sério que nós enfrentamos atualmente, são as guerras. Você, religioso, você que está me assistindo agora, que queira ou não, você é um guerreiro. Você é uma pessoa que está em meio a essas turbulências doutrinárias, cada uma atirando seus mísseis, ideologicamente falando, para tentar neutralizar o oponente ou trazer para o seu redil aquelas pessoas que se submetem aos seus caprichos. Essas guerras não são de hoje, são antigas. No antigo Israel, as pessoas já guerreavam nações contra nações, e o conselho era, em algumas das guerras, era para trazer gados, os bens materiais, e em muitos casos trazer seres humanos como reféns, crianças, mulheres, que era distribuída para os soldados que se encontraram naquela guerra. Hoje em dia, a mesma coisa. Por isso que eu digo a vocês que uma das maiores guerras não é as guerras nucleares, de mísseis, de confrontos nucleares, mas são as guerras ideológicas, porque essas permanecem sempre.
Não existe paz. Não existe paz entre os religiosos. Existem, na realidade, guerras. Não existe unificação, união. Existe divisão e subdivisão. Uma das coisas que eu aprendi na minha vida religiosa desde a minha adolescência era de que todas as pessoas só poderiam ser salvas, só poderiam chegar aos céus se morresse na fé que eu pertencia, na mesma fé onde eu pertencia. Não adianta as pessoas dizerem o contrário hoje, que continua a mesma ideologia. As pessoas irão ser salvas. A pregação é essa. Todos os lugares, em todas as denominações, se encontram pessoas que, fiéis a Deus, que serão salvas. Isso é a pregação, na teoria. Mas na prática, todos aqueles que quiserem ser salvos têm que vir para a minha religião. Tem que batizar-se na minha igreja e pertencer à minha igreja. Elas poderão ser salvas. E decide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Esse evangelho tem que ser pregado em toda criatura. Que evangelho? O evangelho da minha igreja, da minha denominação. Então, quando esse evangelho da minha denominação ser pregado em todo mundo, então virá o fim. Acontece que esse evangelho partidário, exclusivista e sectário nunca chega. As maiores igrejas, por mais grandes que sejam, ela não atinge o seu nível de totalidade. E na concepção de cada um deles, só existe salvação se eles vierem para a sua igreja. Por isso que hoje eu sou um cristão independente, diretamente com Cristo. Porque eu acredito na salvação das pessoas. Eu acredito, mas numa salvação individual, não uma salvação coletiva. Uma salvação indenominacional. Porque, na realidade, todas as agremiações religiosas têm seu corpo doutrinário. E são esse corpo doutrinário que é regido todas as pessoas para que elas possam chegar ao céu ou a algum lugar melhor. Aí é que está o problema. Porque nem todos pensam a mesma coisa. Então, se isso vai continuar para sempre, então essa volta de Jesus que estão se esperando nunca vai acontecer. Porque as ideologias partidárias diferentes, elas irão continuar para sempre. Se elas continuam para sempre, nunca vai chegar um só rebanho e um só pastor, por mais que as pessoas queiram ou tentem ensinar. Mas elas mesmas são partidárias. Por isso, meus amigos, a maior guerra que pode existir em toda a face da Terra não são as guerras nucleares de bombas atômicas, mas são as guerras ideológicas, tanto na parte política, filosófica e religiosa. Mas entre todas essas guerras que existem, a guerra religiosa é a mais que divide e que massacra, discrimina e que mata pessoas. Mata até pessoas vivas, pessoas que ainda não morreram, eles matam elas vivas. Quando condena, quando aponta o dedo, mostrando que essa pessoa não tem chance, nem oportunidade de salvação. Essas pessoas estão condenando as pessoas vivas. E isso é terrível para o sistema religioso. Isso é terrível para as guerras humanas existentes. Entre todas as guerras, a mais perigosa, a mais que mata, são as guerras chamadas guerras religiosas. Foi no passado, é no presente e será sempre. Pense nisso e siga a Deus em paz, sem guerra e respeitando as diferenças. Um abraço.